Os irmãos percebam que no dia da ceia eu me atenho a pregar e a trazer a lume as partes da Escritura, as partes do Evangelho que estão centradas na última semana e talvez os que estão no fim da última semana, as narrativas que estão em torno da crucificação, que estão em torno da morte, que giram, que orbitam em torno do evento da morte, de crucificação e também da ressurreição de Jesus Cristo. A mensagem da ceia é esta. A mensagem da ceia é uma mensagem que precisa despertar em nós uma lembrança. A Santa Ceia é um memorial que jamais pode ser olvidado, que jamais pode ser empanado, que jamais pode ser esquecido. Nós temos que nos deparar diante dessas cenas, dessa narrativa. E as narrativas da última semana, da paixão, as narrativas da morte de Cristo, são narrativas cheias de drama, cheias de dor, cheias de sofrimento, cheias de angústias, cheias de mensagens que à primeira vista não são mensagens palatáveis, não são mensagens empolgantes, açucaradas, são mensagens que precisam doer em nós, são mensagens que precisam que se nós nos depararmos direitinho diante, elas nos trarão incômodo. São mensagens fuziantes, são mensagens que nos levam a profunda reflexão, mensagem que nos chama a sentir, porque nós estamos aqui hoje diante da mesa do Senhor, mas o custo, o preço, o sacrifício que foi feito para que hoje nós pudéssemos celebrar essa tão ditosa salvação, ela custou um preço incalculável, muito caro, muito difícil. O próprio Cristo, Filho de Deus, morreu por nós, pecadores. E isso não pode ser apenas um refrão. Isso não pode ser apenas um cacoete. Jesus morreu por nós na cruz, pecadores. Isso não pode ser um jargão falado da boca para fora. Isso não pode ser uma bravata, um arroubo. Isso tem que ser sentido, degustado na minúcia. Tem que ser sentido. E é por isso que as últimas semanas eu venho falando sobre esse texto, as últimas ceias. Nós estamos no mesmo lugar. Na última ceia eu preguei sobre o orgulho fatal de Pedro, que quando Jesus disse que o pastor seria ferido e que as ovelhas se dispersariam, o Pedro falou: o Senhor está enganado. Ainda que todos, eu estou disposto a ir à morte por ti. Ainda que todos te abandonem e te neguem, eu não. Não eu. E aí Jesus fala assim: Pedro, ainda que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando Jesus confrontou Pedro
com essa contradita, ao invés de se jogar diante de Jesus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Pedro dobrou a aposta e partiu para cima do próprio Cristo, porque Pedro tinha a sua verdade, tinha a sua razão, e na mentalidade dele, aquela verdade era absoluta, inegociável. Então agora nós estamos no texto em que aquilo que Jesus falou que ia acontecer está acontecendo. Jesus falou assim: você vai me negar, Pedro. Horas depois, Pedro estava negando Jesus. E então, o que é que nós, ao nos depararmos com esse texto, com essa palavra, o que é que precisa ficar sedimentado, fixado, plantado em nós? Que a única verdade verdadeira, estou falando da verdade verdadeira. Escritor russo, romancista Dostoiévski, tem uma frase que diz assim: toda verdadeira verdade é inverossímil. É difícil de acreditar na verdadeira verdade. É mais fácil nós acreditarmos naquilo que a gente quer acreditar. As pessoas criam as suas próprias realidades no teatro da sua mente. E elas passam a acreditar naquilo que elas desejam acreditar. Elas passam a acreditar na verdade que elas querem que seja verdade. Mas a única verdadeira verdade que importa não é a minha e nem a tua, mas é a verdade de Cristo. Essa é a única verdade que jamais cairá por terra. Essa é a única verdade que importa. Essa é a única verdade que, passe o tempo que passar, ela vai prevalecer. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, entre a verdade de Jesus e a verdade de Pedro, Pedro apostou todas as fichas na sua verdade. Por que Pedro quebrou a cara? Por que Pedro se espatifou? Por que Pedro faliu? Por que Pedro foi à bancarrota? Porque Pedro apostou tudo que tinha, não naquilo que Cristo era, mas naquilo que ele imaginava que Cristo era. Não é aquilo que Cristo de fato é aquilo que você quer que ele seja para você. E isso não vale, isso é a tua verdade, isso é a tua razão. Você já percebeu o que as pessoas são capazes de fazer pela própria razão? Você sabe por que muitos casamentos estão falidos? Você sabe por que o inimigo tem prevalecido no meio através do divórcio? Você sabe por que muitos pais não conversam com filho e muitos filhos não conversam com pais? Você sabe por que as coisas andam desandadas, desarranjadas? Porque cada um se estriba na sua própria razão. Cada um se sustenta naquilo que ele acredita. E a questão não é o que eu acredito.
acerca de Cristo é o que Ele é, independente do que eu acredito. Em algum momento, essa verdade vai ser esfregada na minha e na tua cara. Em algum momento, essa verdade do Evangelho vai ser confrontada. E aí você vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter arrojo, humildade, para se deparar diante da verdade verdadeira, da verdade exclusiva, da verdade perfeita, da verdade cristológica, da verdade de Jesus. E se vergar diante dela. Porque não tem nenhuma verdade que vai prevalecer a verdade de Cristo. Nenhuma. Irmãos, quando Pedro fala que jamais negaria Jesus, ele fala com uma convicção. Ele fala com uma convicção tão cristalina. Ele fala com uma convicção tão sincera. Ele está sendo sincero quando ele fala que é capaz de morrer por Jesus. Ele está sendo sincero. Ele não está sendo um leviano. Ele não está falando da boca para fora. É isso que vocês precisam entender. Quando ele jura que jamais faria o que agora ele está fazendo no texto que a gente lê, no texto que a gente acabou de ler, quando ele jura que ele jamais ia fazer, quando ele está falando, Senhor, eu sou capaz de morrer pelo Senhor, eu jamais vou te negar, Senhor, eu estou contigo até o fim, eu não vou te abandonar jamais. Quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo isso da boca para fora, ele está dizendo acerca do que ele acredita de verdade. Aquilo é o que ele tem dentro dele mesmo. É uma convicção tão pétrea, tão cristalina, é algo tão apaixonada. É algo que ele defende com tanto fervor, com tanto ardor. Que ele não se permite. Esse mesmo romancista que eu citei para vocês, ele foi, na época do comunismo soviético, ele foi levado para aqueles campos de reeducação. Ele foi levado àqueles campos de reeducação política na Sibéria. E lá no campo de reeducação, eu estou sendo aqui, campo de reeducação, coisa nenhuma, né? Aqueles campos de a máquina mortífera deles lá. Quando ele foi levado, ele escreveu no tempo em que ele passou no exílio na Sibéria, que ele havia descoberto Jesus, e que Jesus era algo tão forte na vida dele, tão viril, que se um dia ele descobrisse que a verdade não está em Jesus, olha só o que ele disse, está lá no romance dele. Se um dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, a partir daquele momento, ele preferiria continuar com Jesus do que com a própria verdade. Se um dia ele descobrisse que a verdade não está com Jesus, falar, ainda eu fico com Jesus, independente da verdade, porque a minha verdade é apenas um delírio da minha cabeça. A tua verdade é um delírio, irmão, entenda isso. Pedro, quando está falando que vai ficar com Jesus até o fim, ele está sendo verdadeiro, ele está sendo sincero. Mas muitas vezes, nós exaltamos as nossas verdades
e passamos a idolatrar a verdade que a gente acredita. E Jesus falou assim: antes que o galo cante 3 vezes tu me negará. E por que Jesus falou isso? Porque quando Pedro olhava para ele, quando Pedro olhava para o espelho, quando Pedro fazia uma introspecção, quando Pedro olhava para si, ele presumia que se conhecia. Ele achava que sabia quem era. E aí, e por que a verdade dele desabou na cabeça dele? Porque a verdade que ele criou foi produzida baseada no autoconhecimento dele. E quando ele falou: Senhor, eu sou capaz de morrer pelo Senhor, Jesus olhou para ele, e Jesus é capaz de conhecer eu e você mais do que eu e você se conhece. Jesus, quando eu olho para mim, eu me conheço parcialmente, mas quando Jesus olha para mim, ele me conhece por inteiro. E ele sabe os meandros da minha alma. Ele sabe o que se passa. Ele conhece as minhas estruturas, as minhas fragilidades. Perceba que quando a corda arrebentou, quando a corda estourou, Jesus, quando ele fala assim, eu morro pelo Senhor, dali entrou a fase do Getsemane. No Getsemane, você lembra que enquanto Jesus orava, Pedro dormia. Ali ele começou a fazer água. Ali começou a dar sinais de que aquela bravata, de que aquele pronunciamento dele não era tão assim. Jesus falou: vocês não são capazes de vigiar comigo nem uma hora. Quando está terminando o período ali do Getsemane, aquelas orações de Jesus orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Quando terminou aquela fase ali, lá vem Judas liderando a polícia que veio para prender Jesus. Quando Judas chega com a polícia já para prender Jesus, e chega aquela... Irmão, você está pensando que é fácil? Chegar aquela... Quando a polícia chega com Judas ali, o traidor, e a coisa fica tensa. Naquela hora, o Pedro ainda a saca da espada e ataca o servo do sumo sacerdote. Naquele momento em que ele toma aquela atitude, na mente dele, na concepção dele, ele está acelerando o processo que ele tinha na mente dele, que era fazer a revolução, que era deflagrar, o estupim. Ele precisa, toda revolução precisa de um estupim, igual a Revolução Francesa. O estupim foi a queda, a tomada da Bastilha, que era a casa de pólvora lá do rei. Agora, quando Pedro pega a espada e ataca aquele homem, e arranca a orelha, corta a orelha ali naquele momento, na mente dele, ele estava deflagrando o processo que ia dar origem à revolução, que ia colocar Jesus no trono.
Então nós começamos a ver o quão distante Jesus e Pedro estavam em termos de ideais. Louvado seja Deus. E naquele momento, Jesus repreende o Pedro. E é essa contrariedade de Jesus, assim, o Pedro, eu estou querendo ajudar e Jesus está me dando pito aqui no meio de todo mundo. Eu estou querendo colaborar e Jesus está me puxando a orelha. Eu estou dando tudo de mim aqui, parece que Jesus não é capaz de olhar com gratidão, porque Jesus, quando ele faz aquilo, ao invés de Jesus aplaudir, ao invés de Jesus reconhecer, ao invés de Jesus aprovar, Jesus reprova. Então ali cria uma tensão entre os dois. Ali fica claro o conflito entre os dois. Porque até então era um conflito de ideia. Pedro fez uma afirmação, Jesus falou, você vai me negar, rapaz. Mas quando ele chega na cena em que Jesus é preso, e que ele pega da espada e ataca o homem, e Jesus, ao invés de reconhecer, de aprovar, de elogiar, de dar um sinal verde, um sinal positivo, Jesus na verdade fala, rapaz, você não está entendendo nada. Você está mais por fora. Você não imagina o quanto você está por fora. Você está fora de órbita do projeto que Deus tem através de mim aqui. Louvado seja Deus. Pedro nega Jesus. Então, quem sabe quando Jesus dá aquela bronca, aquilo se torna a base de sustentação para que ele tivesse suas razões para negá-lo. Eu quero saber, irmãos, quando Deus não der aquilo que você está pedindo. Eu quero saber quando as suas expectativas forem frustradas. Eu quero saber quando aquilo que você espera que aconteça justamente o contrário. Eu quero saber quando você for contrariado, quando você for frustrado, quando não te derem aquilo que você acredita que você merece. Quando você não for reconhecido à altura. Como é que vai se sustentar a tua fé? Diante da contrariedade, diante da... É aqui que está o cerne da questão. Porque quando ele fala lá atrás, todos podem te negar, menos eu, a gente vê o tamanho do eu que existe dentro desse homem. Ele mesmo não consegue ver o tamanho do eu que tem lá dentro. Mas eu quero saber na hora que Jesus pega um alfinete e resolve estourar aquele balão chamado eu, que está assim, ó, inflado dentro dele. Eu quero saber quando Jesus trabalhar, porque às vezes a motivação, né? Às vezes eu falo aqui das palestras motivacionais, porque tem gente que fala que a motivação está na Bíblia, né? Não, tá vendo? O que os palestrantes falam está tudo na Bíblia. Eu falo, os palestrantes falam está tudo na Bíblia, mas o contrário. Porque os palestrantes vivem de inflar as pessoas, para dizer, você é o cara, você é capaz, você vai arrebentar. Jesus fala assim, ó, você não é ninguém. Bem-aventurados pobres de espírito. Olha só,
Bem-aventurados os pobres de espírito. É os pobres que é bem-aventurado. Quem está com a boca, a corda toda, são os pobres de espírito. Jesus falou: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Negue você. Se você quiser ser meu servo, deixa de ser você. O C.S. Lewis fala que quanto mais você deixa de ser você para viver a vida de Cristo, mais você será. Você só vai conseguir ser o que Deus quer que você seja quando você abrir mão do que você pensa que você é. E você percebe que tem todo um contexto aqui que envolve um monte de coisa, porque alguém vai falar: mas Pedro será lá na frente o principal pastor da igreja. E Jesus podia ter poupado a gente de saber que o principal pastor da igreja teve uma crise tão aguda como essa, e que no cerne da questão tem o ego dele. Mas Jesus não está preocupado com essas etiquetas. Jesus deixa as vísceras e as falhas deles assim esvisceradas diante de nós, para que a gente veja. E Pedro falou: se você quiser me seguir, todo mundo vai saber que um dia você me negou, quando você disse que não ia negar. Você pode ver que quando a corda arrebentou, a Bíblia diz: todos fugiram. Todos fugiram. E por que todos não negaram a Jesus? Porque nem todos foi submetido àquilo que Pedro prometeu. Nem todos fizeram aquelas promessas amalucada. Então, o que eu preciso que você entenda aqui? Existe um eu. É esse eu aqui que precisa ser trabalhado. É esse eu aqui que está impedindo Pedro. É esse eu aqui que distancia Pedro de Jesus. É esse eu que cria um abismo. É esse ego que cria um abismo entre ele e Jesus. E que esse ego é disfarçado, é camuflado por afirmações e juras de amor eterno. Esse eu aqui é camuflado. Nem todo mundo deixa transparecer o tamanho do ego que tem, irmão. Aquele ego enorme, aquele pedestal gigante, inflado. Muitas vezes ele está inflado e camuflado por palavras de fé, por convicções religiosas, espirituais, por aspecto de crente, por versículos da Bíblia, mas ali dentro acalenta um ego do tamanho de um mundo. E quando Pedro olha para Pedro, nem ele sabe o tamanho do ego que tem, mas Jesus olha para ele e vê direitinho quem ele é. Você olha para mim, você não consegue ver quem eu sou. Às vezes eu olho para mim, eu também não consigo ver quem eu sou. Mas quando o Nazareno, filho de Deus, olha para mim, ele sabe direitinho quem eu sou e quem você é. Ele sabe exatamente quem eu sou e quem você é. Às vezes as pessoas olham para você e têm uma ideia de você. Às vezes nós projetamos, fazemos uma projeção do que a gente pensa que é. Mas quando Jesus olha para a gente, Ele olha quem de fato é. Com os nossos defeitos e as nossas falhas. Então eu jamais vou te abandonar e sou capaz de ir à morte. E Jesus fala: checkmate, isso não é verdade. E aí ele vai e dobra a aposta. A Bíblia diz que ele falou com mais veemência, ele falou mais alto, ele deu um murro na mesa. Pedro deu um murro na mesa. É porque o senhor não sabe, o senhor não sabe quem sou eu. Está aqui, irmão. Pedro nega Jesus, está escrito aqui. Aí vamos lá. Você sabe o que é? O que é assim fantástico é que Pedro
não nega Jesus diante de uma ofensiva policial. Está passando uma criada. Uma criada olha para ele e fala assim: você não era aquele que estava com ele? Ele falou: não. Então alguém podia falar: não, Pedro estava Você sabe por que Pedro errou? Você sabe por que Pedro caiu? Porque Pedro foi exposto a uma pressão ou a uma tentação muito grande. E o texto mostra para a gente que não. O texto mostra para nós que ele negou Jesus diante de uma criada. Diante de uma criada, diante de uma mulher que não oferecia nenhum risco a princípio para ele, que não oferecia nenhuma ameaça para ele, que não oferecia nenhuma complicação para ele. E a segunda negação foi feita também diante de uma outra mulher. Isso nos mostra que Pedro, no Antigo Testamento, eu gosto do Deus de Jacó, mas no Novo Testamento eu gosto do Jesus de Pedro. Você sabe por quê? Porque Pedro é igual a gente. Irmãos, você sabia que a gente é fraco? Mas eu vou mais longe. Nós somos mais fracos do que pensamos que somos. Eu acredito que não há dúvida em relação a reconhecer que nós somos fracos. Não há dúvida que todo mundo deve concordar comigo que somos fracos. Só que eu vou mais longe, nós somos mais fracos do que você pensa que somos. Nós somos mais ainda. Porque quando Pedro nega a Jesus por duas vezes, as duas vezes, não é diante de uma autoridade episcopal, não é diante de uma autoridade clerical, não é diante de uma autoridade policial, não é diante de uma autoridade romana, não é diante da ostensiva romana. Ele nega diante de uma mulher e depois nega de novo. E por quê? Porque nós somos igualzinho a Pedro, mais fraco do que a gente pensa que é. E essas coisas têm que ser a vacina para que a gente também não caia. Esse texto está escrito aqui para a gente não cair. Pedro caiu com essa história que está aqui, ó, aberta para todo mundo ver aqui, essa exposição, para que eu e você não caia. Porque Paulo fala assim: então eu conheci. Então a ficha álibi que nós temos contra o diabo. Vou repetir: a nossa fraqueza é o maior álibi que nós temos contra o diabo. Louvado seja Deus, porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, automaticamente nós nos curvamos diante do Calvário de Cristo. E eu quero ver Satanás se meter a besta, Satanás meter o dedo podre dele na vida e na alma de quem se coloca diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Agora aquele que anda de peito estufado, todo empolado, parecendo um pavão, cheio de presunção e arrogância,
Aquele que pensa que é maior porque está numa situação financeira melhor e se acha o último biscoito, irmão, você toma cuidado. Nessa noite eu estou aqui para te dizer que Jesus tenha misericórdia da tua alma. Se curve diante dele para que haja misericórdia de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Esse é o ponto que precisa ser escrutinado. Essa é a verdade. Sua verdade nunca vai ser mais do que a de Jesus. Você é mais fraco do que você pensa que é. E se você reconhecer isso, aí estará a tua vitória. Pedro nega Jesus. Pedro faz o que ele acreditava que jamais faria. Você sabe quando... Porque assim, vocês precisam entender comigo que Jesus avisou. Jesus avisou, mas ele não deu ouvido ao aviso de Jesus. Ele está avisado, mas ele ignora. Antes de negar Jesus no pátio, ele nega a verdade, que é Jesus. Quando ele caiu, quando a queda se materializou com a negação, ele já estava caído. Só faltava circunstância para que a coisa acontecesse. Não diz que a oportunidade faz o ladrão? Não tem esse ditado? Faltava circunstância, ele já estava caído. Quando ele entrou no pátio, ele não ia cair, ele já estava caído. E por que ele estava caído? Porque quando Jesus disse a verdade para ele preferiu a verdade dele do que a verdade de Jesus. Não confie em você. Não confie nas suas crenças. Não confie na sua capacidade. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. E quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, não é que confia no outro homem. Porque imagina se nós não tivermos uma relação de confiança entre nós. Então se eu confiar nos obreiros que estão aqui comigo, é claro que eu devo confiar em vocês. E se eu confiar em vocês, eu não vou ser maldito coisa nenhuma. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem não, irmão. Porque nós precisamos confiar. Nós fazemos contrato, documentos, não é verdade? Nós compramos, vendemos. Você compra um carro de uma pessoa, você confia. Vai lá, registra o documento em cartório, acabou. Todo mundo confia em todo mundo aqui, irmão. Você pega empréstimo no banco, o gerente do banco, você assina o contrato, todo mundo confia em todo mundo. O mundo só existe por causa de uma relação interpessoal de confiança. Agora, quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia nele mesmo. Toma cuidado com você. Toma cuidado com você. Aprenda a desconfiar de você, meu irmão. Aprenda a desconfiar de você. Confie em Deus. Fala assim, Paulo falou assim: quando eu estou forte, então eu estou fraco. Quando eu estou fraco, então eu estou forte. Sabe por quê? Porque eu não confio nos meus sentimentos, eu não confio nas minhas emoções, eu não me sustento em mim mesmo, eu me sustento nele. Ele é a minha plataforma, ele é a minha base, ele é o meu sustento, ele é a minha garantia, ele é o meu álibi, ele é a minha pólice, é ele. Fala assim: não, eu estou bem. Tá bem coisa nenhuma, irmão. Eu estou em Jesus. E que Jesus tem misericórdia de mim. Os irmãos entendem isso, amém? Pedro nega Jesus. E bem que Jesus avisou. Mas assim, eu preciso também falar para vocês uma coisa. Quando eu estava meditando, ele foi avisado, não foi? Foi ou não? Foi, claro que foi. Mas ele não foi avisado para Jesus falar assim, tá vendo? Que a pior coisa de se ouvir é isso aí.
Não é? Pai e mãe adoram falar isso para os filhos. Eu falei é aterrador de ouvir, irmão. É melhor não falar. E Jesus nunca falou para Pedro, tá vendo? Bem que eu falei. Jesus não falou para Pedro. Você precisa entender isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Jesus não avisou Pedro para depois falar eu falei. Jesus não falou para Pedro a verdade para mostrar que tinha razão. Jesus falou para Pedro porque Jesus amava Pedro. Pedro é o crente mais apaixonado por Jesus que tem na Bíblia. Pedro é o crente mais entusiasmado que tem na Bíblia. Irmão, Pedro é um crente assim, que eu queria ser crente que nem Pedro. Empolgado, entusiasmado, cheio de vigor. Um camarada que lidera, um camarada que tem experiência, que ama estar o tempo todo perto de Jesus. Pedro é uma pessoa fantástica. Quando eu estou falando que Pedro errou aqui, eu não estou para jogar pedra nele, eu não estou aqui para acabar com a ideia que vocês têm de Pedro na cabeça, não. Continua gostando dele, porque eu também gosto dele. Isso aqui foi um ensino, isso aqui foi uma fase, isso aqui foi uma experiência que ele viveu e que serve para mim e você, que serve para nós. Não foi para falar eu falei, porque eu falei é terrível, mas foi para dizer isso aqui é uma experiência. E o texto termina dizendo que ele chora amargamente. E eu fico imaginando, você sabe por que ele chora amargamente? Porque o amor que ele teve por Jesus sempre foi sincero. O amor que ele tinha por Jesus sempre foi verdadeiro. Ele queria, pastor Ronaldo, ter defendido Jesus até a morte. Ele queria, pastor Evandro, ter levado as afirmações dele até o fim. Ele queria, era sincero o desejo dele. Mas que ele jamais conseguiria fazer aquilo por ele mesmo. Ele jamais conseguiria fazer aquilo pelas suas próprias forças. E foi aí que ele errou. Jesus sabe o desejo que você tem de servir a Ele, de pregar, de viver, de ser um crente espiritual, de ser um crente fervoroso, de amar Ele. Ele sabe que você quer fazer a obra dele. Ele sabe que você não é uma pessoa leviana, um crente duas caras na igreja, não. Ele sabe. Ele sabe disso, que você ama a obra, que você ama fazer, que você ama estar de manga arregaçada, que você ama servir, que você faz isso de coração e verdadeiramente serve a Deus. Ele sabe, mas ele sabe que tudo isso não pode ser feito pela força humana, porque senão você se quebra. Amém?